فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن، وفتحت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ويغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب، فيفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله اتقاه من النار، وذلك كل ليلة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos concedeu a sorte de nós estarmos hoje em saúde para mais uma vez se juntarmos para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós formos a ver, há pouco tempo nós saímos de uma noite sagrada, que é 15 de Sha'ban. Então, nessa noite, quando nós formos a tentar fazer uma pequena pesquisa, vamos perceber que a maior parte dos muçulmanos estavam entretidos no ibadah, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns leram Coran, alguns fizeram salat, alguns fizeram dua, muitas coisas. Então, há algo que nós temos que perceber acerca dessa noite. Allah subhanahu wa ta'ala, nesta noite, perdoa toda a nação. Todos são perdoados perante Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. E é nesta noite de 15 de Sha'ban em que Allah subhanahu wa ta'ala está a ser apresentado o nosso Ramadã de ano passado. Todas as ações durante todo o ano são apresentadas perante Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. E Allah perdoa todos. Allah perdoa todos. Mas existe algum grupo de pessoas em que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. E qual é esse grupo? Vamos mencionar de dois. Primeiro é mushrik, aquele que associa parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é chamado mushrik. Então, esse grupo de pessoas, nessa noite, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Shirk, o que é atribuir parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, na sua explicação, ele diz que o ídolo de tempo em tempo vai mudando. O ídolo de tempo em tempo vai mudando. Se naquela altura eles se distraíam de Allah subhanahu wa ta'ala para ir adorar estátuas, então nessa época em que a gente está, tudo aquilo que te afasta de Allah subhanahu wa ta'ala também é considerado como ídolo. Então, primeiro, esse é um grupo que não é perdoado. Segundo, mushahin,
Quando os sahabas perguntaram, Ya Rasulullah, quem é Mushahim? Rasulullah disse, é aquele que no seu coração guarda ódio, mágoa, rancor para com os outros. Aquele que cortou inimizade com o seu irmão. Quando fala-se de irmão, não está a se referir irmão de sangue, mas sim está a se referir irmão da mesma fé. Se um irmão muçulmano simples, você cortar ligação com ele, essa é a gravidade. Imaginemos a gravidade de você cortar sua ligação com um irmão do mesmo sangue. Então nós todos estamos ansiosos para receber o Ramadã. Todos queremos estar no Ramadã, queremos jejuar, queremos presenciar esse momento, queremos esse momento sagrado. Mas há uma coisa, nem todos nós, nosso Ramadã é aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. E normalmente você vê a pessoa fica jejuar durante muito tempo. Passa 20 anos, 40 anos, 50 anos, só fazer jejum. Mas ele não sabe ainda que meu Ramadã não está a chegar a Allah subhanahu wa ta'ala por uma coisa pequena. Por uma coisa pequena, por quê? Só porque ele teve problema com seu irmão, ele desconseguiu ir ter com ele, pedir desculpas, se rebaixar perante ele. Ele não conseguiu fazer isso. Então, ele assim que ele tranca o seu coração, ele amarra, ele guarda mágoa dentro de si, então ele pensa que isso é o direito dele. Infelizmente, ele esquece que por causa desta ação, ele está privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. No hadith vem quando dois irmãos discutiram, eles brigaram. Eles têm 3 dias para se reconciliar. Se passarem 3 dias, eles não se reconciliar, então infelizmente as suas ações são pendentes, serão deixadas pendentes perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então a mesma coisa acontece na noite de 15 de Sha'ban. Allah subhanahu wa ta'ala está a perdoar todos. Mas aqueles que deixaram de se falar, Allah não perdoa, né? Então por isso, assim que nós estamos ansiosos para entrar no Ramadã, primeira coisa, temos que reparar dentro de nosso coração como é que está. Se temos mágoa com alguém ou não. Se brigamos com alguém, temos inimizade com alguém ou não. Se a gente tem, nós temos que ir lá e ir fazer as pazes. Para quê? Para que a gente consiga colher os frutos do Ramadã. Sem isso, nosso Ramadã não será aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos estar ansiosos para receber Ramadã, mas infelizmente vai ser aquele Ramadã que você só, em vez da fome e a sede e o cansaço, você não vai ter mais nada. Não vai ter mais nada. Então é necessário que a gente veja nosso laço familiar como é que está. Nosso laço familiar como é que está. Nossa ligação com nosso irmão está bem. Nossa ligação com nossa mãe está bem. Nossa ligação com nosso pai está bem. Se isso estiver bem, alhamdulillah. Se não estiver bem, nós temos que fazer o máximo de nós entrar no Ramadã com o coração limpo. Entrar no Ramadã com o coração limpo, ir lá pedir desculpas, né? Rasulullah diz no hadith, infelizmente, algo que nos faz nós estarmos privados da misericórdia de Allah é pequena. Só porque você não conseguiu tomar coragem e ir ter com seu irmão pedir desculpas a ele. No hadith vem Al-Badi'u bis-salam bari'u min al-kibr. Aquele que for primeiro a pedir perdão, aquele que for primeiro a cumprimentar o outro que se rebaixa, esse é mais amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é mais querido por Allah e é mais amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque ele se rebaixou. Então esse é mais valorizado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então no tempo de Sahaba, Rasulullah estava sentado e disse para o Majma inteiro, disse: aquele que amanheceu hoje, enquanto ele cortou o laço familiar, lá yujalisuna, que não permanece aqui sentado. Então um homem levanta, ele sai, ele vai. Não demorou muito tempo, depois aquele homem voltou. Quando aquele homem volta, a sua pergunta para ele: o que aconteceu consigo? Só você que levantou aqui, para além de si, ninguém mais levantou. Então nisto, Rasulullah, aquele homem responde, disse: Ya Rasulullah, ataitu khalatan li kana tusarimuni, tuqati'uni. E Rasulullah, eu fui ter com irmã da minha mãe. Eu não falava, eu não me dava bem com ela. Então o que eu fiz? Faqultu laha ma sami'tu. E eu disse para ela aquilo que eu escutei de si, que olha, eu estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele disse isso, que aquele que amanheceu enquanto cortou o laço familiar, ele como se chama, ele está privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o que eu fiz? Fastaghfartu li wa astaghfartu laha. E eu pedi perdão para mim e para ela. Rasulullah diz: ahsanta, parabéns, fizeste uma boa coisa, agora senta.
E depois disso, Rasulullah falou para todo o Jama e disse: Alá, inna rahma la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahim. Atenção, saibam que a misericórdia de Allah não desce sobre aquele povo, aquele grupo, aquele ajuntamento no qual existe alguém que cortou o laço familiar. A misericórdia de Allah não desce sobre aquela pessoa que esteja sobre aquele ajuntamento, que nesse ajuntamento existe só uma pessoa que cortou o laço familiar. Imaginemos a gravidade. Isso significa, reparemos, estamos aqui sentados, se aqui nessa sentada houver uma pessoa só que cortou o laço com sua família, infelizmente nós seremos privados da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Se essa é a gravidade, se uma pessoa que corta o laço familiar chega até esse ponto, imagina para ele próprio. Se o efeito se espera para todos, imagina para ele próprio. Então, normalmente nós na família, não são todos vão ter uma conduta apreciável, né? Cada um tem seus temperamentos. Mas como é que nós devemos agir? Rasulullah sallam disse, um sahab veio ter com o profeta Muhammad sallam e disse: Ya Rasulullah, inna li arhama. Ó mensageiro de Allah, eu tenho familiares. Mas o que acontece? Asilu yaqta'un. Eu junto o laço familiar, mas eles cortam comigo. E eu trato bem a eles, mas eles tratam-me mal. Então, Ya Rasulullah, afaukafiuhum, eu posso retribuir? Rasulullah disse que não. Você não deve retribuir. Você continua agindo dessa maneira. Vai tratando bem a eles, vai juntando laço familiar. Isso vai ser melhor para si. Allah diz no Coran: Idfa'a billati hiya ahsan. Paga o mal pelo bem. Paga o mal pelo bem. Quer dizer Allah. E uma coisa que nós temos que entender: Allah subhanahu wa ta'ala conhece perfeitamente o ser humano. E isso realmente é difícil para nós. Alguém fez mal para si, você ir ter com ele, pedir desculpa, sabendo que você tem razão. É muito difícil. Mas Rasulullah sallam disse: por mais que a pessoa te faça mal, você tem que perdoar. Por mais que a pessoa faça mal, você tem que perdoar, tem que tratar bem a ele. Então, Allah se diz: paga o mal pelo bem. Tudo aquilo que vem da parte de Allah, tudo aquilo que é ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo aquilo que Allah ordena para a gente fazer, por mais que a gente veja aquilo como se fosse um peso, mas temos que perceber que por trás daquilo tem uma grande vantagem. Por trás disso tem uma grande vantagem. E estamos a ver que é um mês de paciência. O ashahru sabr, como o profeta disse, é um mês de paciência. E a paciência, a sabr, thawabuhu jannah. E o resultado da paciência é o jannah. O resultado da paciência é o Jannah. Então, para nós adquirir esse Jannah, se nós formos a ver esse Ramadã que a gente tanto quer, esse momento que a gente tanto quer, é porque é dentro desse momento que a gente conseguimos praticar ações que atraem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E por que a gente faz isso? Para adquirir a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala e mais tarde não entrar no Jannah. Então, esse Jannah que a gente tanto quer, não vamos conseguir ter se nós sermos daqueles que a gente guarda rancor, mágoa dentro do coração. Então, antes da entrada do Ramadã, é necessário que a gente faça vistoria do nosso coração. Como é que está? Nossa relação com nosso pai, como é que está? Com nossa mãe, como é que está? Allah diz no hadith: Al-khalat bimanzilatil irmã da mãe está no lugar da mãe. Irmã da mãe está no lugar da mãe. Hoje, infelizmente, a ligação que existe entre o filho e irmã da mãe é simplesmente quando a mãe está viva. Muitos familiares você vê, depois da mãe falecer, aquela ligação entre os filhos e a tia começa a se diminuir. A ligação do filho e a tia começa a diminuir. Aquele respeito que a pessoa tinha para com sua mãe, depois do falecimento da mãe, aquele respeito, aquele amor, o filho deve entregar isso para quem? Para a irmã da mãe. A mãe lá onde estiver vai ganhar recompensa. Lá onde estiver, vai ganhar recompensa. A pessoa pode fazer rendição. Minha mãe faleceu, vou abrir um masjid, vou fazer um poço. Isso você pode fazer, vou plantar uma árvore, não tem problema. Mas a melhor recompensa que um filho pode dar a seus pais depois da morte é unir o laço familiar. Então, nós vamos fazer essa intenção de nós entrar dentro do Ramadã enquanto nosso coração está limpo, que isso será muito benéfico para nós. Uma das coisas que faz com que a gente entramos no Ramadã
Depois nós saímos do Ramadã, terminou o Ramadã. Então você vê, o muçulmano continua na mesma. Coração não mudou, comportamento não mudou, nada dele mudou. O que se deve? É porque ele sempre entra no Ramadã enquanto o coração está sujo. Entra no Ramadã enquanto o coração está sujo. Então, quando a pessoa entra no Ramadã enquanto o coração não está limpo, o que acontece? Infelizmente, aquele barca do Ramadã, aquela bênção, não vai dar efeito nele. Ele vai estudar o Corão, vai fazer salat, vai fazer dua, vai fazer muitas adorações. Mas, infelizmente, aquilo não vai ser suficiente para mudar a vida dele. Por quê? Porque o coração está sujo. Só isso, o coração está sujo. Se nós estamos aqui sentados, alguém vem... Você tem um copo de água, alguém está a passar a pôr leite nos copos. Então no seu copo tem água, no copo tem água. Como é que aquele servente vai pôr leite no seu copo enquanto no copo tem água? É possível? Não, não é possível. O que tem que fazer? Primeiro esvazia o copo. Primeiro esvazia o copo, depois receba leite. Aí vai ser possível. Agora você tem leite no copo e assim mesmo você tem água e assim mesmo quer leite, não é possível. Mesma coisa com o Ramadã. O coração está sujo. Infelizmente, o barakah, a bênção do Ramadã, os frutos do Ramadã, não vamos colher. A bênção do Ramadã, o fruto do Ramadã que queremos colher, temos que limpar o nosso coração. Algumas pessoas perguntaram, Ibn Mas'ud, Sayyidina Ibn Mas'ud, ele diz, pessoas disseram, Ibn Mas'ud, como é que a gente temos que receber o Ramadã? Ibn Mas'ud disse que, percebam, Ma kunna najrau an nastaqbil Ramadã, nós não recebemos o Ramadã enquanto que o nosso coração estava sujo de ódio, inveja e rancor para os outros. Nós, antes de entrar no Ramadã, primeiro garantíamos que o nosso coração estivesse limpo. Depois daí, nós que entramos no meio do Ramadã. Então, por isso nós vamos ver na vida dos Sahaba, Nur ala Nur, são estrelas. Por quê? Porque eles seguiam 100% com aquilo que era a recomendação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não tinham preguiça. Ele tem razão, não tem, ele fácil, pede desculpa, é fácil para ele. Então, para nós, qual é? Você primeiro repara, eu tenho razão, ele machucou a mim, magoou a mim, tenho razão. Deixa a razão do lado, una laço com ele. O que é importante? Importante é a gente adquirir a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses pecados que faz com que o Corão, vocês ouvem o Corão, não sentem nada no coração, faz salat, nada muda dentro de si, né? É por quê? Porque aquele pecado está a impedir que aquelas ações deem efeito dentro de si. Os pecados estão a impedir que as boas ações deem efeito dentro de si. Então, primeiro é necessário nós limpar o nosso coração, ver laço familiar como é que está, com seus amigos, familiares, vizinhos. Por que não? Vizinhos. Garantir que tudo está bem. Aí você diz, Allahumma balighni Ramadã, lá me faça chegar Ramadã. E fazer intenção, Allah, Ramadã está a chegar, vou fazer essa ação, aquela ação. Fazer intenção de praticar boas ações dentro do Ramadã, aumentar boas ações dentro do Ramadã. E se você, por acaso, não chegar no mês de Ramadã, inshallah, Allah vai dar toda a recompensa como se você tivesse praticado. Porque Allah diz no hadith, innamal a'malu binniyat, que Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar a ação de acordo com a intenção. Allah vai julgar a ação de acordo com a intenção. Então, fazer intenção da gente, fazer o máximo de quê? De nós praticar muito ibadah, muita adoração. Você faz análise. No Ramadã passado, quanto eu fiz? No Ramadã passado, quanto eu fiz? Então, nesse Ramadã, tentar melhorar. Quem sabe outro Ramadã, você não sabe. Se vamos chegar até outro Ramadã, ninguém sabe. Então, você fazer o máximo de quê? De fazer ações que atraem no máximo a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E, para terminar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele próprio narra o incidente, ele diz que 2 homens vieram ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E todos eles ficaram muçulmanos. Quando ficaram muçulmanos, um deles saiu para a batalha. Então foi martirizado, ficou mártir. Então, o tempo passou um ano. Aquele outro amigo dele que tinha ficado, ele faleceu depois, um ano mais tarde. Uma morte normal assim. Então, esse homem, ele diz que eu sonhei com os 2. Nós estávamos perante uma porta do Jannah. Então, alguém disse para mim, leva esse homem que morreu um ano mais tarde, põe ele no Jannah primeiro,
Depois leva esse que morreu na batalha, que foi mártir, põe em segundo no Jannah. Depois diz, você volta, você não morreu ainda. Aquele homem diz, quando eu acordei eu fiquei interrogado, mas como é possível um mártir, sabemos todos como se chama, o grau do mártir quando ele parte do mundo. Um mártir entrar no Jannah em segundo lugar, aquele outro morreu mais tarde, uma morte normal, como é possível? Então ele quando acorda, ele começa a partilhar aquilo com alguns companheiros dele. Então quando ele partilha aquilo chegou até aos ouvidos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando Rasulullah escutou aquilo, Rasulullah disse, aquele que viveu, que morreu um ano mais tarde, ele encontrou Ramadã, ele presenciou no Ramadã. Onde é que está o solado que ele fez dentro do Ramadã? O Corão que ele leu no Ramadã, as ações que ele fez no Ramadã. Então, por causa dele ter encontrado o Ramadã, o grau dele é mais alto perante Allah subhanahu wa ta'ala do que aquele que foi mártir. Então, isso significa, se nós conseguirmos ter o Ramadã da maneira como Allah quer, se nós conseguirmos entrar no Ramadã como os sahabas entraram, inshallah o Ramadã será um motivo de mudar as nossas vidas, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daquele grupo que irão usar o Ramadã para conseguir aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala e mudar seu comportamento para o resto da vida até Qiyamah. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre daquele grupo que dentro do Ramadã ficam privados a misericórdia de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Fastadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.